prazer estar de novo aqui com os irmãos. Já não vim aqui desde junho, a última vez que eu estive aqui foi em junho, mas eu sei que tiveram aqui Fabiano, esteve aqui também Michael, e eu sei que vocês foram muito bem atendidos por ele. Queria que nós abríssemos hoje Mateus capítulo 2. Se você tem Bíblia, ou se você tem um tablet, o que você tem, se você não tem. Mateus capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 12. E diz assim, escreve Mateus assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra e queremos pedir que o Senhor venha, através do Teu Espírito, ministrar aos nossos corações nesta noite, a começar do meu coração. E que, Senhor, nós possamos sair esta noite, daqui desta reunião, com os nossos corações aquecidos pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, mais de um mês, nós vamos estar celebrando o Natal. Estamos chegando lá. E eu confesso a vocês que eu não conheci ninguém que amasse mais o Natal do que o meu sogro. Eu aprendi a amar o Natal por causa do meu sogro, o reverendo Levi Alt. Quando nossos filhos eram pequenos e nós íamos sempre para Nova Friburgo, lá no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aquela região serrana, nós íamos para lá e nós passávamos o Natal lá. Ainda hoje nós passamos o Natal lá. Mas eu me lembro que quando nossos filhos eram pequenos e nós íamos para lá, o meu sogro ele sempre fazia a abertura oficial do Natal. E ele ainda naquela época tocava piano, então ele ia para o piano, as minhas cunhadas, Ione, as pessoas imprimiam aqueles cânticos de Natal, todos eles em folhas, fizeram até uma pasta. E meu sogro ia para o piano e ele ficava tocando os hinos de Natal e nós ficávamos cantando os hinos de Natal lá. Noite de paz, surgem anjos,
Todos e cada um escolhia os hinos e nós cantávamos e cantávamos e cantávamos e cantávamos. E meu sogro fazia também assim as leituras, ele separava as leituras bíblicas de tal maneira que quando chegasse na noite do dia 24, quando nós nos reuníamos, ele estava lendo sobre o nascimento de Jesus. E meu sogro é apaixonado pelo Natal. Como eu disse, eu nunca conheci ninguém. Ele foi celebrar o seu primeiro Natal com Jesus em 2013. Ele faleceu no dia 22 de dezembro e foi sepultado no dia 23 de dezembro de 2013. E ele foi celebrar o seu primeiro Natal junto com Jesus. E quando nós estávamos vindo para cá, Ione e eu, nós estávamos conversando, e ela estava lembrando que ele estava no CTI do hospital e ela foi lá com a minha Ieda, uma cunhada, e elas ficaram os três cantando a música de Natal lá no CTI, né, bem? Ficaram cantando música de Natal, ele lá cantando, e elas procuravam cantar baixinho porque estava no CTI, mas o meu sogro, ele estava lá e cantava baixo e ele cantava alto, ele cantava alto. Esse foi o meu sogro, assim, uma pessoa que me ensinou. Eu não confesso a vocês, o meu primeiro Natal em Friburgo foi em 1968. E eu não era assim, não gostava muito do Natal, por uma série de coisas, mas meu sogro me ensinou a amar o Natal. E nesse texto que eu li, que nós lemos hoje à noite, de Mateus, ele nos relata a visita dos magos a Jesus, depois do nascimento de Jesus. Os magos foram visitá-lo, né? E no texto diz que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Não diz quantos magos eles eram. Nós acabamos assim por admitir que eram 3 por causa dos presentes que eles levaram. Mas a Bíblia não diz que eram 3, 4, 5 ou 6. E eles foram a Jerusalém por quê? Onde seria um lugar de se encontrar um rei? Na capital. Era a coisa mais lógica. Abrindo parênteses, eu sempre, garoto lá na igreja, eu sempre tinha aquelas peças de Natal, né? Festa de Natal, que ensaiava, aí tinha a manjedoura, tinha o menino Jesus na manjedoura, aquela coisa toda, alguém, uma criança vestida, fantasiada de burrinho, outro de os carneirinhos, enfim, aquela coisa toda. E todo ano eu era escolhido para ser rei mago. E eu achava assim que eu era um tremendo de um artista, né? Porque todo ano eu era um dos reis magos. 3 reis magos do Oriente a sós, com presentes viemos nós. Aquela canção. E eu achava que era assim, eu tinha um tremendo talento artístico, porque eu era sempre um escolhido. Até que um dia eu vi um presépio e vi lá que tinha 2 lourinhos e um mais queimadinho. E eu sempre estava lá no presépio, eu era o queimadinho e sempre tinha 2 lourinhos. Aí eu descobri que não era tanto pelo meu talento artístico que eu era escolhido. Brincadeira, mas são boas lembranças. Mas é que a gente viu, os magos foram a Jerusalém. E quando eles chegaram a Jerusalém e foram procurar Herodes, ele ficou muito preocupado, né? Porque eles foram procurar quem? O rei dos judeus. E Herodes ficou preocupado. E logo que ele procurou reunir os sacerdotes e procurar informações com os sacerdotes a respeito do nascimento desse menino em Jerusalém. Interessante que os magos vieram lá do Oriente até Jerusalém para procurar o menino, o rei dos judeus que tinha nascido, enquanto os de Jerusalém, aqueles que estavam ali, deram a mínima importância para o que estava acontecendo. Não é assim também hoje. Às vezes pessoas vêm de longe à procura de Jesus. E nós vivemos num país onde a gente tem total liberdade de anunciar, de falar de Jesus. Mas as pessoas não estão, às vezes, dando a menor importância, né? Há tantas preocupações com tantas outras coisas, menos de conhecer o Rei Jesus Cristo, né? E aí, o que aconteceu?
Herodes falou para os magos: olha, vocês encontrem aí o rei dos judeus e voltem para me dizer onde ele está, porque eu também quero ir lá adorar. Vocês acreditam nisso? Acreditaram nessa palavra de Herodes? Olha, encontra lá onde está o menino, o rei dos judeus, depois vem aqui, conta para mim, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Claro que ele não tinha a menor intenção de fazer isso. E depois que eles ouvirem o rei, eles partiram e, como disse o texto, eles foram seguindo a estrela. E quando ela parou sobre onde estava o menino, ele diz que se alegraram com grande júbilo, né? Feliz da vida. Diz que mais feliz que pinto no lixo. Quando eles viram lá onde estavam o menino. E é interessante que no versículo 11 nos diz assim que eles entrando na casa, eles viram o menino com sua mãe. Por muitos anos eu pensei errado a respeito disso, porque a gente sempre vê os presépios e vê os magos chegando lá na estrebaria com os presentes para o menino. Mas os magos não foram na estrebaria. Quem esteve na estrebaria foram os pastores que guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. O texto aqui é muito claro. Diz que os magos eles entraram na casa, aí seguiram a estrela e a estrela parou sobre a casa e eles entraram na casa aonde estava o menino. Os presépios que andam por aí, até muitas peças de igreja estão ensinando errado. Quando que eu fiz essas peças chegando na estrebaria, estão errados, porque os magos não estiveram na estrebaria. Na verdade, quando os magos visitaram Jesus já deveria ter uns 2 anos de idade quando eles chegaram. Pelo menos uns 2 anos de idade para baixo. Até porque se vocês veem lá adiante, no mesmo capítulo lá mais para frente, quando Herodes soube e os magos não voltaram, ele mandou matar os meninos de quantos anos? De 2 anos para baixo, de Belém e dos arredores. Então isso quer dizer que Jesus já poderia ter até 2 anos de idade quando os magos chegaram ali. Talvez Herodes tenha dado uma margem aí para garantir mais, mas era em torno disso. Mas de qualquer forma, o texto é muito claro que os magos foram visitar Jesus na casa e encontraram ali Maria e o bebê e eles os adoraram. E ali eles ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Foram que eles levaram ali. Lá os pais da igreja, no início da igreja, eles entendiam como ouro o símbolo da divindade de Jesus, né? O incenso, o símbolo da pureza de Jesus, e a mirra, o símbolo da sua morte, né? Com o passar do tempo, eu não sou contra isso, mas eu entendo também que o ouro nos remete mais para a realeza de Jesus Cristo, que eles foram a um rei e eles então ofereceram ouro ao rei, então remete para a realeza. O incenso ao sacerdócio de Jesus Cristo, porque ele é o único sacerdote, como diz Hebreus, né? Que ele com um único sacrifício para sempre. Lembra que o sacerdote, todo ano ele entrava no Santo dos Santos e lá ele oferecia sacrifício pelos pecados do povo. E diz a tradição que o sacerdote, ele tinha que fazer uma purificação, um tempo de purificação, e depois ele entrava amarrado com cordas. Porque se Deus não aceitasse sacrifício, ninguém podia entrar lá no Santo dos Santos para tirar o corpo de lá. Então eles tinham que ter cordas para puxar o sacerdote para fora. E diz que Jesus fez um único sacrifício. Por isso, quando ele morreu na cruz,
o véu do templo foi rasgado, então agora nós temos acesso direto ao Pai. Então esse incenso evoca o sacerdócio de Jesus, né? O nosso sumo sacerdote. E a mirra é o símbolo da morte. Agora eu fico pensando em Maria, né? Quando eles chegaram lá oferecer o ouro, legal, ouro, né? Incenso, legal, incenso. Mas a mirra que era usada para embalsamar os cadáveres, imagina o coração de Maria, como deve ter sentido. Imagina você ir visitar uma mãe, um bebê recém-nascido, você leva uma mortalha de presente. Que mau gosto isso, né? E como ficaria essa mãe? E imagina talvez como deve ter ficado o coração de Maria quando decidiu isso. Deve ter ficado muito apertado. Essa é com certeza uma linda história. Mas eu creio que escondida no versículo 12 está uma das maiores verdades da Bíblia. E diz assim, o versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, fizeram o quê? A última frase, a última sentença desse versículo: regressaram por outro caminho a sua terra. Essa é uma verdade absoluta na Bíblia. Após um encontro com Jesus, após se estar na presença de Jesus, nunca mais se volta pelo mesmo caminho. Nunca mais se anda pelo mesmo caminho. Na história da igreja, nós vemos pessoas que tiveram um encontro com Jesus e seguiram e seguem por outro caminho. Não voltaram pelo caminho antigo. Por exemplo, lá em João 4,39, nós temos o encontro da mulher samaritana com Jesus ali diante do poço, quando ela foi buscar água ali. E Jesus tem aquele diálogo com ela, né? Se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ela não entendeu nada, né? Senhor, então me dá dessa água para eu não ter que vir buscar mais água aqui no poço, né? E até que ela entendeu a mensagem de Jesus, e que essa mulher, ela se tornou a primeira missionária no meio do seu povo. Diz o texto que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude que por causa do testemunho que a mulher deu a respeito dele. Interessante que quando Jesus chega lá atravessa o mar e chega na terra, lá encontra o Gadareno, que é aquele homem que era possuído por uma legião de demônios, né? E Jesus expulsa esses demônios daquele homem, e aquele homem quer seguir Jesus: deixa eu seguir com o Senhor agora. E Jesus diz o que para ele? Lá em Marcos capítulo 5: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de você. Segue por outro caminho. Não, você vai agora, vai contar, vai dizer aos outros aquilo que aconteceu na sua vida, a sua libertação. Você vai seguir por um outro caminho. Interessante também, um outro exemplo se encontra lá em Lucas 19, quando Zaqueu tem o seu encontro com Jesus. Aliás, soube da história, tempos atrás, de um pastor que estava pregando e falou de Jonas, que estava na árvore, né? E Jonas estava na árvore lá, e o pessoal já estava na igreja, já estava assim, se coçando, e Jonas naquela árvore, porque ele queria ver Jesus, e Jesus vinha chegando, e Jonas estava olhando lá da árvore, e a pessoa na igreja estava assim, né? E aí Jesus chegou debaixo da árvore e falou:
Jonas, o que você está fazendo no lugar de Zaqueu? Desce daí. Desce daí depressa. Mas diz que Zaqueu era um homem que ele era muito mal visto, né? Porque ele era um cobrador de imposto. E ele também aproveitava da sua posição lá e metia a mãozinha dele, fazia os esquemas dele, a coisa toda. Mas depois que ele teve esse encontro com Jesus, o que ele disse? Ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, restituo 4 vezes mais. Uma outra pessoa, um outro caminho. Que alguns políticos aí precisavam se converter, né? Se devolver, eu vou devolver assim, uns milhões aí da Petrobras, não sei o quê, né? Após um encontro com Jesus, andou por um outro caminho. E um clássico, né, que está em Atos 9, quando Saulo, então, a caminho de Damasco, com cartas para ir lá e prender os cristãos, trazerem presos para Jerusalém, e ali no meio do caminho Saulo caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo literalmente, caiu do cavalo 2 vezes, né? Caiu do cavalo porque ele caiu ao chão, e caiu do cavalo porque ele achava que ele estava perseguindo a igreja, os crentes. E aí a voz disse o quê? Você está perseguindo a mim. Saulo, por que você me persegue? Que mal eu te fiz? Por que você me persegue? Interessante que diz que logo depois ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O pessoal ficou assim meio assustado, não acreditava muito, mas esse camarada que veio para cá com cartas para levar a gente preso e agora para nos levar arrastado, e como é? Saulo se tornou Paulo, né? O maior missionário da história, meu missionário modelo. E não só meu, como de muitos, porque eu aprendi muito e tenho aprendido com Paulo. Após o encontro com Jesus, andaram por outro caminho. Conheço muitas pessoas, conheço atletas que estão andando hoje por outro caminho depois de um encontro. Você deve conhecer pessoas, você mesmo que está aqui, que andava por um caminho, depois de ter um encontro com Jesus, hoje está andando por outro caminho, depois de encontrarem a Jesus. Se você teve esse encontro com Jesus, você não pode andar mais pelo mesmo caminho. Quem esteve na presença de Jesus, quem ouviu Jesus, não pode andar mais pelo mesmo caminho. Eu sei que às vezes os amigos dizem: que bom, que ótimo que você encontrou uma religião, que bom que agora você tem uma fé, fico feliz por você ter encontrado isso, mas é uma coisa, não esquece da gente não, não abandona a gente não, vamos continuar caminhando juntos. Eu, quando tive o meu encontro com Jesus, eu tive que deixar alguns amigos que eu tinha. E a pessoa que me discipulou, o Senhor a levou o ano passado. O ano passado ou esse ano? Esse ano, né? Começo do ano. O ano passado. Um missionário chamado George Tais, um americano, que esse homem andou atrás de mim há alguns anos, enquanto eu estava afastado do Senhor. E um dia ele falou: Zic, você precisa deixar os seus amigos, porque se você continuar com essas amizades, não vai prestar, você não vai conseguir vencer. Às vezes é triste, mas às vezes a gente tem que deixar alguns amigos, às vezes até família. Se não é que você vai cortar relações com eles, mas você vai parar de ter comunhão. E Jesus mesmo disse: quem não deixar pai, mãe, amigos e tal,
por mim, não é digno de mim. Não é que a gente vai rejeitar. Em alguns casos, no meu caso, eu tive mesmo que cortar a relação com eles. Depois de tempos até tive contato, assim, mas aí já era diferente. Eles já não tinham aquela influência sobre a minha vida que eles tinham no passado. Porque tinha que andar por outros caminhos. E se os seus amigos tentam levar você de volta para o caminho de onde você já veio, eu sempre falo com os atletas, qualquer amizade que você tenha que te leva a baixar o seu padrão, essa não é uma amizade boa. Sai fora. Qualquer amizade que te leve a você a aumentar o seu padrão, que você esteja crescendo, que te leve mais para perto do Senhor, essa é uma amizade que vale a pena você conservar. Mas qualquer amizade que te leve a baixar o seu padrão, o que tem? Todo mundo faz, que mal tem nisso, isso aqui. Faz muito mal, sim. Você tem que, essa amizade vai acabar prejudicando você. A verdade que eu quero deixar com vocês hoje à noite é, após o encontro com Jesus, nunca mais se anda pelo mesmo caminho. E se você está andando pelo mesmo caminho, provavelmente você nunca teve um encontro com Jesus ainda. Porque o encontro com Jesus transforma a nossa vida. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque um dia nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro transformou as nossas vidas. E hoje nós seguimos com o Senhor por um novo caminho, por um outro caminho, caminhando passo a passo com o Senhor, buscando viver uma vida de santidade na Tua presença, testemunhando aqueles que estão ao nosso redor sobre o amor de Jesus Cristo e a mudança que Jesus faz na vida daqueles que o seguem. Mas, Senhor, se há entre nós pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor, que eles possam ter esse encontro, que o Senhor fale a esse coração e que ainda hoje, antes de dormir, ele possa buscar ao Senhor, ter um encontro pessoal com o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor e começar um novo caminho com o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.